Boa tarde ou boa noite a todos que estão me vendo nesse estudo. Nós vamos fazer a nossa prece e vamos dar prosseguimento aos estudos da noite. Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia infinita, abençoa toda a humanidade, todos que estão conectados conosco agora nesse momento, inclusive aqueles que não puderam estar, mas que estão em nossos pensamentos, que a gente possa aprender um pouco mais do Teu Evangelho e nos fortaleça, Pai, para as refregas, as dificuldades, ajuda-nos a enfraquecer nossas fraquezas e fortalecer as nossas forças. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Queria agradecer a oportunidade de trabalho e, bom, a gente ficou com a tarefa de fazer um estudo sobre o último item do último capítulo, o penúltimo capítulo, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis, porque o último capítulo é a coletânea de preces espíritas. E o capítulo que antecede as preces espíritas é o Pedi e Obtereis. E o último item é o item felicidade que a prece proporciona. Então, eu separei esse item em 4 partes para a gente dialogar e estudar, de acordo com os princípios da doutrina que eu julguei relevantes. Eu vou ler, assim, algumas coisas e comentar. Então, logo no início... e uma coisa importante, essa mensagem, esse último item, felicidade que a prece proporciona, é uma mensagem de Santo Agostinho. E tem algumas coisas sobre Santo Agostinho que eu gostaria de falar com relação ao Espiritismo e a relação de Santo Agostinho com o Espiritismo. Ele nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, antiga cidade da Numídia, norte da África. E com 17 anos ele foi para Catargo estudar retórica e passou a seguir a doutrina maniqueísta, que divide o mundo, que tem uma visão assim onde o mundo fica dividido entre o bem e o mal, como se houvessem 2 forças que operassem o mundo, dividindo o mundo entre o bem e o mal. É mais ou menos isso a doutrina maniqueísta. E também se tornou hedonista. O hedonismo é, de uma maneira muito grosseira, é a busca do prazer, né? A busca incessante do prazer. E ele viveu em conflito com essas ideias até se tornar cristão, devido à influência da mãe dele, que foi muito importante na encarnação dele, né? Como Santo Agostinho. E ele, depois que ele se tornou cristão, ele tem um papel muito importante naquilo que a gente entende por autoconhecimento. Ele foi muito importante nisso, pelas mensagens que ele trouxe, não só no Evangelho, mas outras mensagens que se tornaram populares através dele, né? E ele dizia uma coisa que eu registrei aqui, que é preciso compreender para crer e crer para compreender. Isso não só com relação ao autoconhecimento, mas com relação ao conhecimento e travamento de contato com o outro. Então, assim, o Santo Agostinho, ele tem outras mensagens no Evangelho, mas foi ele que escreveu essa última mensagem. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa mensagem é logo no início a primeira frase: vinde vós que desejais crer. Vinde vós que desejais crer. E o que me chamou a atenção nisso? É um convite, é uma postura de tirar a pessoa da passividade, entende? Então, assim, isso me fez lembrar Paulo Freire. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem a ver. Sobre o Paulo Freire, ele dizia que o aprendizado ele é uma coisa voluntária. Você tem que se voluntariar para você querer aprender.
Então a fé também é um aprendizado, e é um aprendizado que você tem que querer, você tem que desejar. E qualquer aprendizado, ele é voluntário. A pessoa tem que desejar aquele aprendizado, entende? Então, assim, essa primeira frase me chamou muita atenção. Vinde vós que desejais crer. Então, venha você que deseja crer, né? E logo em seguida ele continua. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Vamos dar uma pausa aí e digerir isso. Como eu disse, né, nós podemos aprender a ter fé. E qualquer aprendizado é absolutamente voluntário, né? Então, assim, esse vinde, nós devemos ter uma posição ativa. Isso me fez lembrar muito a questão da vontade. Como a vontade é um conceito determinante para quem quer e para quem precisa de fé. E aí eu fui recorrer ao Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque ele fala muito sobre a vontade nesse livro. E tem um trecho do livro que ele diz: o estudo do ser, energias ocultas em nós, todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de nós. Então, o que significa isso? A vontade, ela é um instrumento nosso para a gente alcançar não só o nosso autoconhecimento, como também aquilo que a gente almeja quando a gente estabelece essa conexão com o divino através da prece, através da fé. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. O Leon Denis nos traz esse recado, né? Então, assim, a vontade, ela determina essa possibilidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos, né? De nos autodescobrir, nos autoavaliar, nos refletir sobre nós próprios, ao mesmo tempo que nos possibilita travar contato com as nossas potências divinas e a nossa possibilidade de ser feliz dentro das limitações estabelecidas. Porque assim, ninguém... aí tem uma questão, né? Como é que você vai ser feliz? Às vezes, o nosso ideal de felicidade, ele é muito distante. A gente não pode sonhar com uma felicidade sem estar de acordo com a razão, com a compreensão daquilo que é necessário para a nossa evolução, entende? Então, assim, a gente tem que ser muito pé no chão e a gente tem que saber valorizar aquilo que está de acordo com o que a gente de fato necessita, né? Os limites da nossa encarnação e aquilo que é necessário para a nossa evolução, né? Então, assim, o Santo Agostinho, nessa mensagem, ele faz um convite ao autodescobrimento, como em várias outras mensagens que ele também deixou registradas. E eu acho assim, o Leon Denis, nesse mesmo livro que eu citei, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que toda a alma humana tem dois centros, duas esferas de ação e expressão. O eu, com suas paixões, que Joana de Ângeles chama de ego, né?
E a outra, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, de certa forma, nós que ainda somos muito imperfeitos, espíritos medianos ainda muito imperfeitos, a gente fica meio, às vezes, balançado por essas duas dimensões, às vezes. De grosso modo, seria dizer o homem velho e o homem novo. O homem novo, às vezes, ainda meio muito imaturo, né? E o homem velho, às vezes, muito determinante em alguns aspectos. E aí a gente tem dificuldade de estabelecer esse equilíbrio, né? Como que a gente vai fazer esse homem velho amadurecer, não negá-lo, porque não adianta a gente negar a sombra. A Joana de Ângeles fala, todos nós temos sombras. No nosso nível evolutivo e dos espíritos que estão aqui na Terra, não tem Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. Vamos partir desse princípio, entendeu? Nós temos sombras. A questão não é negar a sombra, é tirar partido dela, né? Eu sei que não é fácil, não é um processo fácil, é um processo que em muitas situações ele pode ser dolorido, é um crescimento, é um amadurecimento. E a partir desse amadurecimento desse homem velho, a gente vai fazer também crescer e lorizar esse homem novo. Fazer ele se tornar adulto e fazer ele o objetivo último, assim, do nosso ser espiritual. E através da vontade, a gente coloca em movimento essa ligação com o divino. Então, quando Santo Agostinho diz lá no início, vinde vós que desejais crer, né? É essa vontade que todos nós podemos ter, essa centelha divina, que até aquele que parece ser o menos evoluído de todos, aquele que pode ser o mais embrutecido em todos os sentidos, até ele tem essa centelha divina, até ele pode ter essa vontade. Entende? E é através dessa vontade que a gente coloca em movimento a ligação com o divino, né? E o Leon Denis ele também fala que nós podemos realizar tudo no domínio do psíquico. Nenhuma força fica estéril, né? Então, é essa potência que nós temos, né? E quando se exerce de maneira constante em vista a alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. É claro assim, você não pode tudo, não é isso. Há limites para o nosso poder, entre aspas. Esse poder psíquico, ele não é ilimitado, não é isso. Não é que você possa tudo mentalmente, psiquicamente, não é isso. Você pode dentro das leis divinas, das leis de causa e efeito, da lei de justiça do Pai, né? Então o Leon Denis ele deposita uma fé muito grande na potência psíquica que cada espírito possui dentro da criação, dentro da justiça de Deus, né? E o Leon Denis ele também ressalta que nem sempre é possível na ordem moral afastar as vicissitudes da sorte, mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria, e de tal forma que elas percam seu aspecto ameaçador para se transformarem em auxiliares de nosso progresso. Então, aí tem outra questão, né? A gente, quando ele diz que a gente tem um psiquismo muito poderoso, ou seja, a gente não tem como impedir certas dificuldades que vão atravessar o nosso caminho mais cedo ou mais tarde, que são coisas pelas quais nós temos que passar, que fazem parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Mas a gente pode passar por isso com leveza, a gente pode passar por isso entendendo que essas vicissitudes estão ali por um motivo justo e lógico, na engrenagem da nossa evolução, na engrenagem do nosso progresso, né? A gente pode passar por isso sem estarmos desesperados, sem estarmos angustiados, abrindo porta para dificuldades ainda maiores de descontrole emocional, né? E aí o Leon Denis ele fala que querer é poder
e o poder da vontade é ilimitado. Bom, mas ele ressalta mais uma vez que quando o pensamento está de acordo com a lei divina, ou seja, há limites para isso. E quem estabelece esses limites é Deus, né? Ou seja, o Criador, né? Bom, e aí dentro dessa viagem que eu estou trazendo para vocês sobre o que Leon Denis, o que me chamou a atenção dessa mensagem de Santo Agostinho em relação com o que Leon Denis estudou e levantou, Leon Denis ele fala que para levantar voo para mundos felizes, tem uma citação dele que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Este caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro, a compreensão da lei de vida, progresso e amor que rege todas as coisas. E isso vem de encontro ao que eu falei inicialmente sobre o que Santo Agostinho falou. É preciso compreender para crer e crer para compreender. Ou seja, quando você compreende, você até passa pelas tribulações, pelas dificuldades, de uma maneira mais resignada, né? Porque você, de certa forma, você aceita aquilo com uma facilidade maior, né? Então, assim, deixa eu avançar um pouquinho mais. Avançando um pouco mais, ainda no primeiro parágrafo da mensagem, quando ele fala: no recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. O que eu achei assim interessante quando ele diz: para vós, no recolhimento e na solidão estás com Deus, para vós já não há mistérios. Quando a nossa fé é raciocinada, a nossa prece também é raciocinada. E nesse travamento de contato com Deus, nós devemos usar o nosso afeto e a nossa inteligência, né? Então, assim, até mesmo como uma forma de compreensão do mundo e do universo, além de ser uma forma de compreensão de nós mesmos, né? No Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, que todo mundo deve estar careca de saber, que é a pergunta: o que é Deus? A segunda pergunta é o que se deve entender por infinito. E os Espíritos responderam: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E eu acho assim, eu tô fazendo essa associação porque eu acho o seguinte: eu acho que essa resposta da segunda pergunta, ela não veio imediatamente após a pergunta sobre Deus por acaso. Eu acho que essa questão de associar Deus ao infinito e ao mesmo tempo ao desconhecido, e essa questão de associar que tudo que é desconhecido é infinito, entende? Eu acho que a gente, quanto mais a gente desconhece os processos pelos quais nós passamos, quanto mais nós desconhecemos o funcionamento, até mesmo assim, do nosso mundo, do nosso terra a terra, da matéria, como a sociedade trabalha, como as relações sociais se estabelecem, tudo aquilo que a gente desconhece, a gente cria fantasmas a respeito dessas coisas, dessas relações. Então, tudo que a gente desconhece é infinito, né? Mas eu acho assim, quanto mais a gente se instrui e aprimora o nosso conhecimento, esses fantasmas diminuem. A mesma coisa com relação ao divino, com relação a Deus, né? E até mesmo assim com relação à expectativa que a gente pode construir quando a gente elabora uma prece, quando a gente faz um pensamento
de louvor ou de agradecimento ou de pedido de alguma coisa para Deus ou para outros ou para espíritos superiores, entende? Eu acho que quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente busca compreender melhor o mundo que a gente está, e não só o nosso mundo material, mas as relações espirituais de uma maneira mais ampla, né? A gente, de certa maneira, a gente está travando um contato mais íntimo com todo esse universo em que a gente está inserido, com todo esse cosmos, em todos os seus sentidos, e ao mesmo tempo a gente se aproxima, a gente estreita laços com esse universo e Deus acima de tudo, né? E os nossos fantasmas diminuem. Então, assim, a nossa prece, ela fica mais rica, ela tem mais potência, porque é uma prece surgida de um ser que compreende, que está apto a compreender mais os seus próprios limites e os limites, inclusive, da sua própria prece, né? E aí, deixa eu ver aqui, caminhando já para o final, no segundo parágrafo da mensagem, quando Santo Agostinho diz: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos, que harmonia! Já não são um ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Então, assim, quando eu li esse trecho da mensagem, eu lembrei muito da imagem de que o reino de Deus, por mais que essa mensagem nos leve a imaginar aquela ideia uma ideia de um céu, entre aspas, uma ideia de um lugar de muitas benesses, de um lugar de muita bem-aventurança, de muita felicidade, de muito contentamento. Eu pensei muito numa descrição. A gente sabe que tanto o céu quanto o inferno são construções, né? E a visão espírita de céu e inferno é completamente diferente da visão católica e de outras religiões. Mas assim, eu pensei em trazer um pouco essa imagem do que seria um céu na visão espírita, né? E pensando como Kardec descreveu a questão do céu no livro Céu e Inferno, e ele fala dessa ideia de que a felicidade ela está na razão direta do progresso realizado, de sorte que a felicidade ela depende de um certo trabalho que nós realizamos, né? A felicidade ela é um estado de consciência, né? Então, assim, e ele é resultado de uma força ativa. Não adianta a gente ficar sonhando, elucubrando, mas quando eu tiver tal coisa, quando tal coisa acontecer, quando eu passar no concurso, quando eu comprar o carro novo, quando eu tiver minha casa própria. A felicidade é uma construção do seu estado de consciência e que é consequência de um trabalho, de uma atitude ativa, né? Eu chamei a atenção da primeira frase, mas engraçado que depois que essa primeira frase me chamou a atenção, eu passei a notar que em vários trechos do Evangelho também
em várias mensagens, há um chamamento ativo da pessoa, do tipo, venha você, acorda, levanta e anda, venha você, né? Venha trabalhar, venha arar a terra, venha plantar, venha fazer a sua parte, né? Então, assim, e o progresso dos espíritos, e se a felicidade é uma consequência de um progresso, o progresso, ele é fruto de um trabalho, né? O progresso é fruto de um trabalho. Então depende do nosso trabalho, né? E aí, finalizando, no final, quando ele diz: carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial da morada de seu Pai. Carregai a vossa cruz. É outro chamamento. E aí vem a questão da pedagogia da dor, né? Quando a gente está passando por um momento de aflição, uma coisa que a gente não entende, uma coisa que a gente passa com muita dificuldade, com muito sofrimento, o que essa dor está querendo me ensinar? Nós que somos espíritas, a gente sabe, as coisas elas não acontecem por acaso, né? Então, assim, a ideia, a gente não passa por uma pena de talião. A misericórdia de Deus é infinita, né? E ela se reverbera na nossa vida nas mais milimétricas ações e atitudes e fatos, né? Então, assim, a dor, ela está presente, até mesmo o Leon Denis, ele fala também no Problema do Ser e do Destino e da Dor, que a dor está presente até na evolução mesmo dos seres vivos. Na natureza existe a dor. Os animais, eles lutam pela sobrevivência, e essa luta, ela não é sem dor, ela não é sem sofrimento. Ela não é sem dificuldades. Não é que não seja sem sofrimento. Sofrimento é uma palavra muito pesada, mas assim, eles passam por sofrimentos, por dificuldades, por asperezas, né? E é a partir disso que eles evoluem, que eles conseguem passar pela lei de seleção natural, né? Então, assim, com isso, já finalizando, eu queria dizer, tinha muito mais coisa para dizer sobre a questão do prazer e da dor. A dor é uma lei de equilíbrio, né? Ela só ocorre quando nós nos afastamos da lei de Deus por algum motivo, e ela tem uma função pedagógica, muitas mesmo que a gente não compreenda a sua natureza. Nós temos que, sem querer ser uma positivista tóxica, como algumas pessoas dizem, né? O que é um positivismo tóxico? É que vê bem até nas coisas mais aparentemente muito ruins, mas assim, sem querer dar uma de positivista tóxica. Eu queria dizer para vocês assim que a gente é muito inexperiente ainda espiritualmente para saber e compreender todos os desígnios de Deus, mas estejamos prontos para o trabalhar não só na seara do Senhor, mas na nossa própria seara, no nosso interior, né? O nosso autodescobrimento, o nosso autoaprimoramento. Se a gente lutar, se a gente granjear o nosso terreno, lavrar a nossa terra, do nosso campo mental, do nosso coração, a gente vai estar tornando esse mundo melhor, não só na matéria, como no mundo espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Acho que já está chegando aí a hora. Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia infinita, obrigada por mais esse momento, obrigada por todos os dias de encarnação, por termos família, por termos casa, por termos saúde. Abençoa nosso país, abençoa toda a humanidade. Esteja conosco hoje e sempre.
Graças a Deus.